Hoje a gente tem mais uma presença ilustre aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, mais uma vez participa aqui de Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Felipe, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, sou ouvinte do programa e sempre que venho volto com alegria. Que maravilha. E como é que o senhor viu essa vitória, essa aprovação mais da alegre hoje da Previdência muito. Nessa semana? Nós acompanhamos, a Jovem Pan institucionalmente defendeu a reforma desde o começo. Houve uma desidratação na tramitação no Congresso Nacional. O Paulo Guedes e os senhores secretários martelaram o número de R$1 trilhão de economia aos cofres públicos. Chegou ali desidratada para 800 bilhões de reais. E teve ali um pedido final, uma emenda do Paulo Paim, do PT, que o pessoal não estava sabendo estimar o quanto mais ainda iria desidratar. Então, qual é o seu balanço dessa tramitação? Vamos lá, Felipe, Augusto, Zé Maria. Então, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. De fato, prazer enorme e um dia muito feliz, né? Dias felizes, semana muito boa para nós, porque é uma semana de êxito. E, sem dúvida, não poderia deixar de fazer o registro que o primeiro e talvez o mais importante veículo de comunicação que ficou do início ao fim, junto conosco, nessa luta foi a Jovem Pan. Então, aproveito o momento para, em público, agradecer a cada um de vocês e também a Jovem Pan por esse apoio que certamente foi muito decisivo. Nós conseguimos um feito que para mim é histórico, não só no Brasil, mas no mundo, que é virar a opinião pública e trazer a opinião por lado da reforma da Previdência. Isso de fato é inédito, eu nunca vi isso no mundo, nunca vi população na rua pedindo pela reforma da Previdência. Mas, pois muito bem, vamos aos balanços. Primeiro ponto é o seguinte: nós aprovamos no Congresso Nacional, e já está pronta para promulgação, a maior reforma paramétrica já vista no Brasil e talvez no mundo. Isso não somos nós que estamos dizendo. Conversamos com o BID, e o BID tem dito também para nós, de maneira reservada, que obviamente não tem nenhum estudo sobre isso, mas que é a maior reforma de parâmetros que eles já viram. E aqui um ponto fundamental em relação aos valores. Nós buscávamos no início, e eu tive o prazer de vir aqui conversar com vocês quando da apresentação, o tão falado 1 trilhão, né? E de fato chegamos um pouco além do 1 trilhão. Estamos ali com 1 trilhão e 70 bilhões de reais. Já que desde o início dissemos que nós lançaríamos... É o que deixará de ser gasto, só para entender isso, né? Isso, é o ganho fiscal, né? Em relação à reforma da Previdência, mas como um todo a nova Previdência. Porque nós lançamos 4 proposições legislativas, das quais 3 já estão aprovadas. A primeira delas é a MP Antifraude, que é a MP 871, já convertida em lei, que tem ali um ganho fiscal, né? Deixamos de gastar por volta de 200 bilhões em 10 anos. Combate fraude e irregularidades. Temos também o PL, Projeto de Lei 2999, que traz aí talvez um ganho próximo a 70 bilhões. Também já sancionado pelo Presidente da República, e agora a PEC 06, também já devidamente aprovada, com algo em torno de 800 bilhões de reais. Então, só para esclarecer para os ouvintes e espectadores, essa economia de mais de R$1 trilhão aos cofres públicos é a soma de todas essas medidas que inclui a reforma da Previdência, essa última que o senhor citou. Justamente, exatamente isso. É o que nós vínhamos chamando de nova Previdência, que é o conjunto das 4 proposições legislativas feitas por nós no começo do ano. Com relação à questão do Paulo Paim, senador Paulo Paim, o que aconteceu foi o seguinte: essa conta, esse cômputo, nunca esteve no cômputo fiscal, né, dos cálculos da reforma da Previdência, da PEC 06. No entanto, teríamos uma economia, já que essa questão é muito judicializada. Então, a estimativa é que nós pudéssemos reduzir a judicialização da matéria em 20 bilhões. Esse cálculo é nosso, mas também foi corroborado por ele, ou vice-versa, né? Os cálculos são muito parecidos. O que acontece com isso de maneira muito rápida? O senador Paulo Paim confundiu o conceito de periculosidade e de insalubridade, que são conceitos trabalhistas, com o conceito de aposentadoria especial, que é um conceito previdenciário, que é aquela aposentadoria que a pessoa é exposta a uma exposição a agente físico, químico ou biológico, que aos poucos vai minando a saúde da pessoa e faz com que ela tenha que trabalhar um período menor do que os trabalhos que não agridem a saúde. Isso é aposentadoria especial. A insalubridade e a periculosidade, que são conceitos trabalhistas, são aqueles que fazem que o trabalho seja perigoso. A pessoa pode sair
e morrer durante o trabalho, ou ela pode sair e sofrer algum acidente durante o trabalho, por exemplo, ficar inválida. Isso já é protegido do ponto de vista previdenciário pela pensão por morte ou pela aposentadoria por invalidez, e não pela aposentadoria especial, que era o que o senador Paulo Paim, estava buscando. Nós concordamos com o acordo, desde que tivéssemos a possibilidade de mandar um projeto de lei complementar para restringir essa questão dentro do Congresso Nacional também. Então foi isso que foi dito, fechamos esse acordo, mas em nenhuma hipótese, em nenhum momento, estamos admitindo a periculosidade e a insalubridade como conceitos trabalhistas. Legal. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor de Galazé. É isso, secretário. Olha, secretário, a ideia da economia era para uma transição dessa previdência atual para um novo modelo de previdência que seria implantado, né, segundo o projeto inicial, um modelo parecido com o modelo do Chile, né, uma nova previdência, e que a Câmara acabou retirando, né, e permanecendo no modelo antigo. Eu acho muito difícil, os senhores já falaram aí no novo projeto para tentar recuperar esse artigo, né, de capitalização, mas eu acho muito difícil, o Congresso não quer essa capitalização, principalmente porque os senhores enviaram ao Congresso uma proposta de capitalização sem explicar como era esta capitalização. E agora, o que fazer com esse 1 trilhão e se há aí uma decisão de voltar à capitalização? Maravilha, Zé Maria, muito boa pergunta, e cabe aqui alguns esclarecimentos, se você me permite. O primeiro ponto é que a nossa proposta, quando encaminhada, não era a capitalização do Chile. Era uma proposta muito diferente daquela capitalização feita no Chile. Como é que é a do Chile? Como é que seria? 2 pontos fundamentais para que a gente possa fazer o divisor de águas. A proposta, quando encaminhada para o Chile, não tinha contribuição patronal. E também não tinha uma camada solidária. A proposta que nós encaminhamos tinha um colchão solidário. Então era um sistema híbrido. Um sistema que reunia capitalização com repartição. Então, até um salário mínimo, nós teríamos um sistema de repartição simples, em que as pessoas contribuíam para o grupo e todos teriam garantidos um piso do salário mínimo. E também prevíamos a possibilidade de uma contribuição patronal. Agora, Zé Maria está muito correto, isso foi rechaçado pelo Congresso Nacional, não veio e não está aprovado na proposta, mas também não descartamos isso. Essa proposta aprovada, e obviamente que eu tenho aqui todas as escusas possíveis por estar envolvido no projeto, mas certamente nos lembraremos dela por muitos anos. Eu estou fazendo um comparativo aqui para a gente poder fazer uma breve análise sobre isso, que nós podemos fazer uma comparação muito próxima ao Plano Real, viu, Augusto? Eu acho que em alguns anos nós olharemos para o passado e veremos que nós mudamos o Brasil por conta dessa nova Previdência. Lembrando que gastamos mais de 50% do que arrecadamos com Previdência e Assistência, e agora nós estamos criando, de uma vez por todas, o alicerce para que o governo possa ter tranquilidade de governar e que o Brasil possa crescer, né? A gente cria todo o caminho possível para um Brasil melhor. Eu acho que, de fato, é um divisor de águas. Agora, sem dúvida, não estanca o problema previdenciário. Sem dúvida, não acaba com as discussões da Previdência para todo sempre. Então, certamente, teremos que pensar no futuro em algo diferente. E eu acho que é a capitalização. É isso. Sobre o plano... Exato. O Plano Real. O Plano Real, os próprios autores do plano histórico, repito, como já é a nova Previdência, eles reconhecem que deveriam ter feito determinados ajustes no tempo certo, não foram feitos. Você acabou de dizer que também com a Previdência assim será. Vocês já sabem quando chegará a hora das mudanças e você poderia adiantar alguns ajustes que são inevitáveis? Sem dúvida, Augusto. O que nós fizemos até agora é um feito, de fato, muito grande, mas nós mexemos só no topo da pirâmide legislativa. Mexemos com a Constituição Federal. Então serão necessários muitos ajustes agora para adequação das normas, sejam elas leis, decretos e também instruções normativas, aquelas mais de baixo que podem operacionalizar o serviço. Agora, o que nós estamos pensando em relação a isso? Todo o serviço do INSS está sendo digitalizado.
Então a ideia é fazer com que as coisas sejam mais dinâmicas. No começo do ano nós tínhamos mais de 90 serviços analógicos. Hoje nós invertemos a lógica, temos mais de 90 serviços digitais. Então a ideia é criar algum painel de monitoramento para que a gente possa monitorar fraudes e irregularidades. A ideia é criar um sistema de simulação das aposentadorias e das regras de transição para que a pessoa possa ela mesma saber qual o seu tempo de aposentadoria, o que está acontecendo com o seu benefício, qual a melhor regra de transição que se aplica para o caso dela, e certamente ali a gente pode, na legislação, fazer alguns ajustes. Nada está estanque. Obviamente que do ponto de vista constitucional, nós colocamos as balizas, as premissas. Quais são elas? Trazer uma idade mínima, que o Brasil há muito já buscava, e alinhar o Brasil com países do mundo todo, já que a aposentadoria é por idade avançada, né? Então não tem muita lógica uma aposentadoria por tempo de contribuição. Criamos uma alíquota na Constituição que ela é progressiva, que ela faz com que os pobres paguem menos e os mais ricos paguem mais, e aí sim, entre outras mudanças do ponto de vista constitucional. O ajuste legal ele vai ser quase que imediato, e eu diria até intermitente. Nós temos que fazer sempre ajustes na lei previdenciária. Os decretos nem se fala mais ainda, até por isso que eles são normas de menor estatura do ponto de vista da pirâmide legislativa. E também penso que num espaço de tempo aí razoável poderemos repensar a Previdência. Eu não descarto a possibilidade, juntando sua pergunta com a do Zé Maria, de pensarmos ainda neste mandato do presidente da República na capitalização. Isso não está descartado. Agora eu acho que temos que discutir muito bem, novamente com o Congresso Nacional. Eu acho que ela tem que vir por proposta de emenda constitucional também, e tem que ser colocados de maneira muito clara os pontos, de maneira muito clara, como que a gente vai tratar dessa capitalização, como será, quem afeta, como que protege os mais pobres, quem serão os incluídos, se haverá ou não migração, especialmente quanto à contribuição patronal, para que a gente possa criar um ambiente favorável, né? Uma construção conjunta. Mas certamente o futuro é o regime de capitalização, sim. Secretário, o senhor sabe melhor do que ninguém que esse assunto da reforma da Previdência é técnico e muitas vezes o cidadão comum se embola, e é claro que o senhor fez em todos esses meses todo um esforço para mastigar, detalhar e explicar. E teve um tema que andou ora junto com a questão da reforma da Previdência, ora em paralelo, que foi a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. O que isso significa e como ficou, afinal, equacionada essa questão? O que ainda está aberto nesse debate? Perfeito. De fato, a gente cria, eu costumo brincar, viu, Augusto, Felipe e Zé Maria, que nós fizemos no governo Temer, o Brasil fez o teto. Foi uma medida muito importante, fundamental para o fôlego do Brasil. Mas, metaforicamente falando, fizemos o teto sem o alicerce e as paredes. E agora, com a nova Previdência, em âmbito federal, nós sedimentamos o alicerce dessa construção, que de fato devia ter sido o primeiro. Mas, enfim, conseguimos, e talvez muito além do que buscávamos no governo anterior. Foi um ajuste muito mais efetivo do ponto de vista financeiro, né, fiscal, e também do ponto de vista de justiça social, já que, logicamente, tivemos a oportunidade de corrigir os erros da reforma anterior. Como você bem disse, sempre é melhor o engenheiro de obra pronta, né? Nós vimos ali os erros e conseguimos corrigir, aproveitando a potência desse governo, do ministro Paulo Guedes, especialmente também do secretário Rogério Marinho. Então conseguimos algo muito interessante, que eu diria que é o alicerce. No entanto, me faltam ainda as paredes. E essas paredes virão, na minha metáfora aqui, bem singela, com o ajuste fiscal, né, do ponto de vista previdenciário e assistencial dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso é fundamental. Fundamental. Né? Sem os estados, municípios, a crise vai continuar, ainda que abrandada ou localizada, ela continua. Continua, porque de certo modo nós vivemos uma federação, né? A crise no estado também nos afeta, a crise no município também é ruim a todos nós. Estão quebrados, e nós vivemos nos municípios, né? É bom bem que fique claro que a gente vive de fato em municípios, e a quebradeira de municípios é terrível para nós, e no passado próximo nós vimos isso de fato, né? Eu acho que até um dos motivos também do povo, né, da população ter visto o problema da Previdência foi essa crise generalizada em estados e municípios. Então, de fato, é justamente isso. Precisamos das paredes. Muitos estados já estão se mexendo.
Isso é fundamental para o Brasil. Alguns estados já estão mandando suas respectivas propostas às assembleias legislativas, mas é fundamental porque o Brasil, do ponto de vista de federação, do ponto de vista da Constituição Federal, também o faça. Isso está na PEC paralela e nós lutaremos para que isso venha a ser uma realidade no futuro próximo. Estados e municípios. Secretário. Pois não. Secretário, um assessor da Câmara dos Deputados, que acompanhou o processo, ele me deu uma dica importante. Ele fala que, ao retirar o termo lá, estados e municípios da proposta, ficou a Previdência Pública. E no raciocínio dele, o texto, quando fala em Previdência Pública, a Previdência Estadual e a Previdência Municipal são públicas também. É evidente que em outros pontos lá da reforma fala-se explicitamente em estados e municípios. Mas isso, a Previdência Pública já não entra aí, estado e município, não? Sem dúvida, Zé Maria, uma ótima pergunta, porque é o seguinte, historicamente, dentro da nossa Constituição Federal, o artigo 40, que é o artigo do servidor público, se aplicava para servidores públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios. O que muda e o que retira estados e municípios agora e o DF é o artigo 40. No entanto, outros pontos de igual e fundamental importância continuam na proposta e já afetam diretamente estados e municípios, de uma maneira muito positiva. Um exemplo claro é o que nós criamos, viu, Augusto, que ninguém ainda se atentou, porque são tantos pontos, mas eu acho um tema de relevantíssima importância, é a Lei de Responsabilidade Previdenciária. E é um paralelo à Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir de agora, os regimes próprios estarão submetidos a uma lei de responsabilidade, com responsabilização específica e pessoal do gestor, com a necessidade de comprovação de dados, de investimentos corretos, de equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é maravilhoso. Isso é a transparência e o compliance dentro dos regimes próprios. Isso se aplica também para todos. Então, de fato, é uma reforma muito abrangente que vai além da União, sem dúvida, Zé Maria. E o secretário da Previdência, Rogério Marinho, ele afirmou que o maior desafio ao longo da tramitação da reforma da Previdência foi desconstruir narrativas contrárias às mudanças. Quais narrativas foram as mais difíceis de construir? A gente vê muitas vezes essa narrativa de que está se cortando direitos, principalmente dos pobres. Então, qual foi a maior dificuldade nesse processo? Vamos lá. Aqui até um dado histórico que é interessante, que eu nunca falei, mas já que acabou, acho que eu posso falar. Eu estava na reforma anterior, eu fui um dos autores também da PEC 287, no governo anterior, e lá cometemos alguns equívocos, já falei aqui. E o que aconteceu por uma... Pra quem não lembra, explica o que é a PEC 287. A PEC 287 é a proposta de emenda constitucional que foi apresentada, que apresentou a reforma da Previdência no governo anterior. E eu já estava lá e fui um dos autores dessa proposta. Ela veio, era uma proposta boa, muito menos arrojada do que a que foi aprovada, mas tinha alguns equívocos. E por uma feliz coincidência, tão logo chegamos ao governo de transição, me encontro com o Rogério Marinho, eu já o conhecia, na oportunidade estávamos com o ministro Guedes e começamos a discutir a proposta, e o Rogério Marinho, como estava no Congresso Nacional, quando da tramitação da anterior proposta de reforma da Previdência, já chegou com os pontos que ele entendia como problemáticos do ponto de vista de discurso. E falou: Bianco, esse ponto, nós temos que mudar. Vou dar alguns exemplos para responder ao Felipe. Primeiro é o seguinte, falou: Bianco, temos que desconstruir a questão do déficit. Vamos nos preparar seriamente, chamar organismos internacionais, validar os nossos cálculos, fazer um compliance interno e externo, abrir para que todas as instituições do Brasil e do mundo que queiram ouvir e participar da elaboração dos cálculos que venham. Então a gente criou um cenário, quase que uma parede em relação aos nossos cálculos. Todo o Brasil e alguns organismos do mundo validaram nossos cálculos. Então nós matamos o discurso da inexistência do déficit. O Rogério falou: Bianco, temos também que cobrar as dívidas. Não dá para o Brasil fazer Previdência, reforma da Previdência, sem cobrar os devedores. Fizemos um complexo também, mandamos um projeto de lei que empodera a cobrança da dívida e acaba com o refis, cria a figura do devedor contumaz, proíbe alguns benefícios para essas pessoas. Falou também para mim: Bianco, temos que combater fraudes e irregularidades antes da proposta da PEC. Eu falei: não dá, Rogério, temos que fazer a proposta para amanhã. Ele falou: não, o primeiro projeto é o projeto que combate fraudes e irregularidades, porque isso é o que o deputado mais sofre nas suas bases. Porque de fato você fala: tá tirando direito de pobre, mas não está combatendo fraude e irregularidade.
O que nós fizemos? Obviamente que não estamos e não tiramos direitos dos pobres, mas fizemos isso. Então, logo pensamos nesses problemas, ele nos deu a solução, que eu reputo como mote, que foi o grande vencedor da narrativa, que é o seguinte: Bianco, temos que mexer em tributação. A reforma anterior não mexia. Nós vamos mexer e pense em algo que faça com que pobre pague menos e que rico pague mais. E que todos os brasileiros contribuam sobre a mesma tabela. Aí que nós criamos a tabela progressiva da contribuição previdenciária, que diminuiu de 8% para 7% para 20 milhões de brasileiros e subiu de 11% para até 22% para poucos brasileiros, mas que ganham muito. Então nós criamos a possibilidade e a narrativa fiel e concreta e comprovada empiricamente de que na reforma da Previdência os mais pobres pagariam menos e os mais ricos pagariam mais. E o valor que se perdeu com o pagamento a menor dos mais pobres foi algo próximo de 20 bilhões. E nós conseguimos os mesmos 20 bilhões tirando ali e aumentando a contribuição dos mais ricos de 11% até 22%. Então essa, para mim, foi um breve histórico da narrativa. Excelente. José Maria Trindade, de Brasília. Olha, eu queria... ele falou de cálculos aí, eu participei de várias coberturas aí sobre Previdência, e eu não me esqueço o dia em que o ex-ministro do Planejamento chegou na Câmara dos Deputados e quando levantaram, logo de cara, levantaram essa questão aí de déficit. Ele disse, olha, a frase foi a seguinte, secretário: ir para um debate sobre reforma da Previdência e não acreditar em déficit seria a mesma coisa de ir para um congresso de física e duvidar da lei de gravidade. Foi como ele abriu, de tão óbvio que era ali o déficit. Mas eu queria ampliar um pouco, secretário. Eu sempre vi, e nesse acompanhamento, que ali está lado a lado. Eu não sei exatamente qual é o pior em cada gestão, mas estão ali lado a lado. A folha de pagamento, que cresce vegetativamente de uma maneira muito grande. Isso aí significa o seguinte: se você não der nenhum aumento, a folha de pagamento vai crescer de qualquer maneira, porque existem gatilhos, existem algumas situações. E também a Previdência Social. Em alguns estados, a situação é a seguinte: arrecada, paga a folha de pagamento, paga a Previdência e pronto. Fica sem dinheiro até para manutenção e para investimento, que é a função do Estado, fazer a máquina andar. Eu queria te perguntar, secretário, se a reforma administrativa é tão importante ou vai mesmo cuidar desse outro lado, ou seja, da folha de pagamento? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez eu diria que seria outra parede fundamental da nossa estrutura que está sendo construída para esse novo Brasil. Eu acho que não dá mais para que a gente conviva com idiosincrasias, com equívocos, com um Estado gigante, o Rogério diz até obeso, que o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, disse que fica no cangote dos cidadãos, né? Historicamente falando, né, aquela ideia do Rousseau, a gente cede partes da nossa liberdade em troca de segurança, né? Mas no Brasil atual, nós estamos cedendo quase que nossa totalidade da liberdade em troca de quase nada, né? Então as pessoas se frustram dia a dia. E o problema, Zé Maria, que eu vejo e muito me frustra, e aquilo que me conforta, né, que eu tenho total certeza de dizer que nós estamos fazendo certo, é que a falta de investimento, ela penaliza muito mais o mais pobre. Então nós temos escolas privadas, nós temos transporte privado, nós temos saúde privada. E a falta de investimento em estados, municípios e na União penaliza de uma maneira tão atroz, tão horrorosa os mais pobres, que a falta de investimento faz com que nós tenhamos, inclusive, mortalidades. O exemplo claro é o saneamento, que mata muitas crianças todos os dias. É algo quase que impensável que um Brasil próximo aí a 2020 tem muitos lares que não têm saneamento básico. E isso é fruto de uma folha de pagamento que cresce vegetativamente e de uma previdência que olha muito mais para o passado do que para o futuro, né? Então, por muitos anos, nós vivemos um Brasil que esqueceu do seu futuro e pensou no seu passado. Eu nunca defendo não olhar para os aposentados. O senhor pode adiantar, secretário, o senhor pode antecipar ou dar aí alguns pontos dessa reforma que o presidente Bolsonaro deve apresentar ao Congresso? Rapaz, eu até poderia, mas vou pedir que você me livre disso.
Eu até poderia, mas eu pedi que você me livre. De fato, em poucos dias nós teremos essa proposta e ainda estamos tratando dela de maneira muito confidencial. Até em razão do nosso aprendizado com a nova Previdência. Nós já estamos escolados e queremos fazer que a reforma administrativa seja um sucesso. Mas a ideia que eu trago a você é o seguinte, é de fato também alinhar o Brasil a exemplos internacionais. Fazer com que haja um Estado mínimo, né? Não um Estado enorme e obeso que penalize o cidadão. Um Estado, de fato, subsidiário, né? Aquele Estado que atue só para fazer o bem e não para atravancar a vida do cidadão. E também, obviamente, como não pode ser diferente, mudar um pouco o serviço público nacional, né? Trazer um pouco mais de racionalidade no serviço público, onde encontramos, e eu posso dizer isso com total tranquilidade, já que sou servidor público, alguns poucos privilegiados, e aqui eu não digo, eu não quero ser pejorativo, repito, mas certamente na realidade nacional, alguns poucos privilegiados que ainda gozam de benefícios que não cabem mais no Brasil atual, especialmente no Brasil pobre, que quer crescer, investir e gerar emprego para que jovens possam ter o seu primeiro emprego próximo ali do salário mínimo. Então não dá para conceber pessoas que ganham 39 mil reais ainda com benefício, se nós temos jovens que nem o salário mínimo tem no seu dia a dia para sua sobrevivência. Então é isso. A linha é bem essa, viu, Zé Maria? Secretário, muitas vezes quando se falava da futura, né, agora já é uma realidade, a aprovação da reforma da Previdência, muita gente falava, quando a reforma da Previdência for aprovada, vai haver mais investimentos no Brasil, o Brasil vai atrair mais investidores, porque vai haver mais segurança, e o cidadão comum, leigo, eu tento aqui aproveitar toda a sua expertise para traduzir para o cidadão comum, não entende exatamente qual é esse processo. Por que uma aprovação da reforma da Previdência torna o ambiente mais seguro para investimentos no país? Perfeito. Felipe, é o seguinte, quando a gente fala em gasto público e um gasto tão expressivo como a Previdência, ele acaba achatando os investimentos. E a falta de investimento faz com que nós tenhamos que tomar um caminho de dois. Ou a gente faz ajustes internos, ou a gente arruma a casa como uma família, ou orçamento familiar, ou nós tenhamos que dar de fato um calote. Então imaginemos, por hipótese, a minha família. Desculpa, se eu tenho um negócio, ou eu tenho duas opções, investir no meu negócio ou conter os gastos familiares. Imagine que eu tenho visto que mês a mês eu gasto mais do que eu ganho. No entanto, ao invés de fazer o meu ajuste familiar, de gastar menos, eu continuo investindo. Uma hora eu paro de investir e minha dívida já é tamanha que eu não consigo nem investir e nem pagar a dívida. Tem que dar um freio de arrumação e fazer os ajustes internos para depois voltar a investir. É isso que fizemos. Fizemos o freio de arrumação, apresentamos a nova Previdência e no período de 10 anos economizaremos aí próximo a 1 trilhão. Esse 1 trilhão, que é muito difícil de ser palatável, né, para a população comum, Exato. Porque de fato isso aí não gera nada para ele no dia a dia, porque ele é diferido no tempo. Agora, o que acontece? Ele vai gerando aos poucos, ele vai aumentando a capacidade de investimento do Brasil e vai investindo em coisas que influenciam diretamente a vida do brasileiro, primeiro ponto. E, além disso, temos o efeito imediato, que é o quê? Ou o Brasil paga suas dívidas, ou o Brasil vai ser um país caloteiro, como a gente mesmo, pessoas físicas. Fazer a nova Previdência mostra, o Brasil não vai dar calote. O Brasil está cumprindo suas obrigações. O Brasil fez a sua lição de casa. Olha, então eu vou enxergar o Brasil como um país crível, como um país bom para investir. Lá os compromissos são honrados. E além disso ainda, um pouco além, o compromisso do país enquanto compromisso fiscal, melhor dizendo, né? A obrigação fiscal do Brasil é um ponto relevantíssimo. Mas o Brasil também mostra o seu compromisso com o social. Porque foi feita uma reforma da Previdência, que ela foi justa, ela contém o déficit, não acaba, mas contém, mas sem tocar em direitos adquiridos. Sem tocar, por exemplo, no BPC. O governo tentou mandar o BPC, obviamente não para tirar o direito, mas para criar um cenário menos conflituoso do ponto de vista judicial. Mas todos os benefícios sociais são mantidos.
Então o Brasil também mostra que está olhando para o social. Isso é importantíssimo para os brasileiros. Então o que eu acho? Eu acho que esses efeitos imediatos e imediatos são fundamentais para o brasileiro. E acrescento um ponto fundamental aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos que aproveitar os bons momentos do mercado e do cenário criados pela nova Previdência para outras medidas que aí sim tocam mais diretamente o brasileiro. Um exemplo, medida de emprego e trabalho. Nós estamos com uma medida pronta, que toca em mais de 14 pontos relativos ao trabalho e emprego, que vai gerar muito, muito emprego para o brasileiro. Vai melhorar a vida do Brasil na ponta, como microcrédito para os mais pobres, microcrédito mesmo, microcrédito, como também primeiro emprego, mas não o primeiro emprego que foi feito no governo PT, um primeiro emprego de fato para o mais jovem, para aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho com baixa qualificação, para que a gente não fique naquele dilema de Tostines, que a pessoa não é empregada porque não tem experiência e não tem experiência porque não é empregada. Então nós vamos empregá-lo e qualificá-lo. Então estamos tentando criar, certamente apresentaremos nos próximos dias, uma ampla medida de emprego aproveitando o bom cenário da nova Previdência. José Maria Trindade. É importante aí essas medidas, secretário, sobre trabalho e emprego, essas medidas aí sobre a reforma administrativa, mas existem dados na reforma da Previdência que são preocupantes. Me alertaram e tal nessas conversas no Congresso Nacional sobre a possibilidade, porque a reforma da Previdência pegou o servidor público, pegou os salários altos, mas também pegou lá embaixo, né, algumas pensões e realmente foi uma previdência, uma reforma completa porque pegou a todos. E dificultou tanto a aposentadoria, fica muito mais difícil, e inclusive para demonstrar a contribuição, será a média de contribuição e não mais as últimas contribuições. O que eu quero chegar, a preocupação é que isso pode passar a ideia de que ninguém vai se aposentar ou se aposentar com muito pouco, portanto não vale a pena contribuir. Então não há o risco de queda na contribuição e na arrecadação da Previdência com essa reforma, não? Vamos lá. Olha, Zé Maria, o que acontece é o seguinte, a contribuição previdenciária ela é um tributo. Ela não é um imposto, mas é um tributo. E como tributo, ela é compulsória, obrigatória. A pessoa não pode optar por pagar ou não. Não existe essa opção. Quem trabalha e ofere renda tem que contribuir. Né? Então, de fato, isso é uma máxima, né? Isso é uma realidade. Mas você está correto que, havendo desestímulo, há quem diga que nós podemos estimular a informalidade. E é por isso que nós teremos que fazer medidas que estimulem a formalização. Né? Temos que fazer uma ampla divulgação para que as pessoas saibam o quão importante é a Previdência. Eu vou te dar um exemplo. Um fato interessante é que a Previdência não é só aposentadoria. Então a formalização traz outros benefícios além da aposentadoria. Vou usar, por exemplo, o rural. O rural, nós conhecemos o rural quando ele faz 60 anos e busca uma aposentadoria rural. Agora, essa pessoa sofreu durante sua vida alguns problemas de saúde e eventualmente se afastou. Eventualmente a esposa teve um filho, ou 2 ou 3, e poderia ter recebido salário maternidade e não o recebeu. Então nós temos que mostrar que previdência não é só aposentadoria, que existem outros benefícios. E é o que fizemos recentemente, por exemplo, na vanguarda do mundo, com a criação de um decreto específico para motoristas de aplicativos. Lançamos recentemente aqui um decreto, fizemos a lei dos motoristas e nós lançamos um decreto que faz o quê? Formaliza o motorista, porque ele pode sofrer um acidente e não ter proteção nenhuma. Então os motoristas de aplicativo têm um decreto que os formalizam como microempreendedor individual e os colocam dentro da Previdência. Isso é inclusão previdenciária. E com relação a outro ponto, também não tenho medo nenhum do empobrecimento da população, já que 70% do Brasil ganha mínimo. E a reforma garante o salário mínimo. 80% do Brasil ganha até 2 salários mínimos. E a mulher que receber pensão, nenhuma receberá menos que 1,6 salários mínimos. Então, de fato, não haverá empobrecimento. Também, outro ponto fundamental que a gente ouve no Congresso Nacional, que é uma pós-verdade, é que nós acabaremos com as finanças de alguns municípios. Não é verdade. Todo o estoque está mantido.
quem tem direito adquirido, quem já está aposentado, não sofre com a reforma. Quem já pode se aposentar, mesmo que não queira, não sofre com a reforma. E, além disso, aquelas pessoas que se aposentarão ao longo do tempo estarão nas normas de transição. Portanto, a PEC vale especialmente e especificamente só para os novos. Porque quem já está no mercado de trabalho terá as regras de transição. Então, de fato, são preocupações que eu acho que a gente tem ampla tranquilidade quanto a isso, mas nunca é demais esclarecer, portanto, fundamental sua pergunta. Muito obrigado, secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, pela sua participação mais uma vez em Os Pingos nos Is. A gente está com o tempo estourado, mas é claro que temos muitas dúvidas e o senhor sempre esclarece aqui a Jovem Pan, todos os detalhes da reforma da Previdência, felizmente aprovada. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui e, de fato, eu repito minha frase inicial, sempre que venho eu volto melhor. Sou fã de vocês. Nós ficamos sabendo muito mais. Sem dúvida, sempre que venho aprendo muito com vocês e tenho uma oportunidade. Mas não respondeu minha pergunta, né, sobre a reforma administrativa. Eu prometo trazer aqui o nosso querido Paulo Ebel para te falar da administrativa e também, tão logo apresentemos, eu volto aqui falar com vocês, que é sempre uma alegria estar aqui. Muito obrigado, gente.